Minha família sempre me chamou de cético. Era um título que eu usava com um certo orgulho teimoso. Quando eu era criança, minha avó contava causos da região do pântano onde ela cresceu, histórias cheias de coisas que desafiavam qualquer explicação lógica. Ela falava de criaturas que andavam sobre duas pernas, mas que claramente não eram humanas, de sombras que pareciam se mover com um propósito contra o vento, de sons que ecoavam pelo pântano e que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Eu sentava e ouvia, como um bom neto, balançando a cabeça nos momentos certos. Mas por dentro, minha mente era um turbilhão de explicações lógicas para tudo aquilo. A vovó já estava de idade, eu dizia a mim mesmo, e as memórias dos mais velhos têm um jeito de se enfeitarem sozinhas, ficando mais fantásticas a cada vez que são contadas. Esse ceticismo se tornou parte fundamental da minha identidade. Por 37 anos, foi meu escudo contra a irracionalidade do mundo. Todo vídeo granulado de uma suposta criatura misteriosa, todo relato ofegante de um avistamento de Sasquatch, todo crente de olhos arregalados, jurando sobre uma pilha de bíblias que tinha visto o impossível. Eu descartava tudo com um gesto frio e lógico. Eram pessoas querendo atenção, farsantes ou simplesmente gente com a imaginação fértil demais, que tinham visto um urso com pouca luz e deixado a mente preencher as lacunas monstruosas. Eu me envolvia nesse ceticismo confortável, como se fosse um cobertor de segurança. Até que 5 semanas atrás, minhas próprias câmeras de segurança capturaram algo que rasgou esse cobertor em pedaços, me deixando com frio e exposto a uma realidade que passei a vida inteira negando. O silêncio desde aquela noite se tornou um peso esmagador. Preciso contar para alguém, mesmo que sejam apenas estranhos na internet, que provavelmente vão achar que eu enlouqueci. E talvez eu tenha enlouquecido mesmo. Mas se não enlouqueci, então as pessoas precisam saber o que realmente existe lá fora, nos lugares selvagens, nos observando das sombras, aprendendo nossos hábitos e, às vezes, decidindo chegar mais perto. Meu nome não importa para esta história. O que importa é onde eu moro e o que aconteceu lá. Eu tenho uma casa pequena e simples na zona rural de Vermont, a umas 15 milhas de uma cidadezinha tão pequena que é pouco mais que um borrão na maioria dos mapas. A propriedade em si tem pouco menos de 3 acres. A parte da frente é um retrato da vida doméstica da Nova Inglaterra. Um gramado modesto, uma entrada de cascalho que range de um jeito gostoso sob os pneus, um celeiro desgastado pelo tempo que uso como depósito e uma varanda coberta onde passei inúmeras noites de verão vendo os vagalumes dançarem. A metade de trás da minha propriedade, no entanto, é um mundo completamente diferente. Ela desce em direção a uma floresta densa e selvagem que serve como porta de entrada para milhares de acres de natureza protegida. À distância, as Green Mountains se erguem como gigantes antigos e adormecidos. Suas encostas são uma tapeçaria densa de árvores de folhas caducas e perenes que formam uma muralha impenetrável de verde nos meses mais quentes. Quando o outono chega e as folhas caem, dá para ver mais fundo na mata, mas isso só aumenta a sensação de um espaço vasto e vazio, com todos aqueles galhos nus se esticando como dedos esqueléticos em direção a um horizonte que nunca se consegue alcançar de verdade. Comprei este lugar há 8 anos. Minha empresa de consultoria de software finalmente tinha chegado a um ponto em que gerava renda suficiente para eu trabalhar de qualquer lugar com uma conexão de internet decente. O isolamento não era uma desvantagem, era o principal atrativo. Eu passei meus 20 e poucos e 30 e poucos anos espremido no caos urbano de Boston, cercado por uma cacofonia constante de barulho, gente e a pressão implacável da vida na cidade. Quando a chance de escapar apareceu, eu a agarrei sem hesitar nem por um segundo. Meu vizinho mais próximo é um casal de idosos a quase meia milha pela estrada. Eles são na deles,
Raramente saem de casa, exceto para checar a caixa de correio ou cuidar das galinhas. A cidade em si é uma relíquia de uma era passada, com um armazém, um correio, um corpo de bombeiros voluntário e quase nada mais. As pessoas se mudam para cá, especificamente porque buscam solidão. Era perfeito para mim, pelo menos até recentemente. As coisas estranhas começaram sutilmente nos últimos dias do fim do verão, lá pelo final de agosto. Eram coisas pequenas no início, tão insignificantes que eu mal as notei como algo incomum. Eu saía de manhã para cuidar da minha horta e encontrava ferramentas movidas de onde eu tinha certeza que as havia deixado na noite anterior. Não drasticamente fora do lugar, apenas deslocadas alguns metros, como se alguém as tivesse pegado, examinado com curiosidade e depois colocado em um lugar um pouco diferente. No início, culpei minha própria distração. Muitas vezes, trabalho por longas horas, olhando para linhas de código até meus olhos embaçarem. E não seria a primeira vez que eu esqueceria o lugar exato de um objeto. Mas o padrão se tornou mais persistente, mais difícil de ignorar. Um ancinho que eu tinha certeza que deixei encostado no celeiro aparecia caído na grama a uns 20 pés de distância. Um par de luvas de jardinagem sumia da minha bancada, apenas para reaparecer dias depois, em cima da minha pilha de lenha. Uma manhã, a estranheza assumiu um ar mais deliberado e perturbador. Encontrei 3 das minhas ferramentas de jardinagem. Uma pazinha, um cultivador e um sacho, arrumadas em uma fila perfeita e precisa perto da entrada da floresta, alinhadas paralelamente umas às outras, com espaçamento exatamente igual entre elas. Isso não era distração. Era outra coisa. O lixo se tornou o próximo mistério. Eu guardo minhas latas de lixo em um pequeno cercado de madeira atrás do celeiro, uma estrutura robusta com um portão com trinco, projetada para proteger do vento e de animais. Por anos, o sistema foi impecável. Guaxinins não conseguiam entrar, ursos não conseguiam derrubar as latas, e tudo permanecia arrumado e contido até o dia do lixo. Até que, de repente, comecei a encontrar o portão do cercado aberto de manhã. As latas em si estavam mexidas, mas não de um jeito que sugerisse a ação de um animal. As tampas eram cuidadosamente removidas e postas de lado. O conteúdo revirado e, às vezes, espalhado. Mas nada era realmente comido ou levado. Era como se algo estivesse procurando por algo específico e, não encontrando, fosse embora desapontado. Decidi reforçar a segurança e adicionei um cadeado ao portão, um daqueles de combinação que precisava de 3 números para abrir. 2 dias depois, encontrei o portão escancarado, com o cadeado aberto pendurado no trinco. Não estava cortado nem forçado. Tinha sido simplesmente aberto, como se alguém, ou alguma coisa, soubesse a combinação ou tivesse pacientemente descoberto como o mecanismo funcionava. Foi aí que uma sensação de desconforto genuína e profunda começou a se instalar. As pegadas apareceram mais ou menos na mesma época, depois que uma chuva forte amoleceu o chão da minha propriedade, transformando-o numa tela de lama. Lá, perto da minha porta dos fundos, havia marcas que eu não conseguia explicar. Eram grandes demais para serem humanas, mas humanas demais para pertencerem a qualquer animal que eu conhecesse. Cada pegada tinha pelo menos 18 polegadas de comprimento e talvez umas 7 de largura, com marcas de dedos claras e distintas em uma ponta e um calcanhar largo e pesado na outra. Pareciam uma versão ampliada de uma pegada humana, mas com proporções que eram sutilmente e perturbadoramente erradas. Os dedos pareciam compridos demais. O arco do pé, plano demais. Ajoelhei-me na lama, medi uma das pegadas mais nítidas e fotografei, minha mente correndo para encontrar uma explicação razoável. Talvez um funcionário da companhia de luz ou água esteve na minha propriedade usando algum tipo de bota especializada e gigante.
Talvez a chuva tivesse distorcido uma pegada normal, fazendo-a parecer maior do que era. Talvez eu estivesse apenas cansado e meus olhos estivessem me pregando peças na luz da manhã. As explicações que eu inventava pareciam frágeis e pouco convincentes, mas eram uma alternativa preferível à verdade. A alternativa era que algo com pés daquele tamanho andou ao redor da minha casa no meio da noite, e eu ainda não estava pronto para aceitar essa possibilidade assustadora. Os sons começaram algumas semanas depois, no início de setembro, quando as noites ficaram mais longas e o ar começou a carregar o toque nítido e limpo do outono que se aproximava. Eu estava na cama por volta da meia-noite, pairando naquele espaço liminar entre estar acordado e dormir, quando ouvi passos na minha varanda dos fundos. Não eram os sons rápidos e apressados de pequenos animais ou o clique delicado dos cascos de um cervo. Eram passos pesados, deliberados, ponderosos, como uma pessoa grande andando lenta e metodicamente sobre as tábuas de madeira. Os passos paravam intermitentemente, como se o que quer que os estivesse fazendo estivesse parando para olhar ao redor, para examinar algo antes de continuar sua patrulha. Para frente e para trás na varanda, circulando para o lado da casa, depois voltando para os fundos novamente. O padrão persistiu por talvez 15 minutos, enquanto eu estava deitado, congelado na cama, cada músculo tenso, me esforçando para ouvir cada detalhe, enquanto, ao mesmo tempo, desejava não ouvir nada. Quando finalmente criei coragem para pegar uma lanterna e espiar lá fora, não havia nada, nenhuma pegada na varanda, nenhum sinal de perturbação, nada que indicasse que algo esteve andando ao redor da minha casa momentos antes. Eu me convenci de que tinha imaginado que os sons tinham sido um sonho que confundi com a realidade. Mas os sons voltaram na noite seguinte e na noite depois dessa, logo se tornando uma característica regular e aterrorizante das minhas noites. Sempre tarde, sempre aqueles mesmos passos lentos e pesados circulando minha casa como uma sentinela patrulhando seu perímetro. Os arranhões começaram cerca de uma semana depois disso. Eu estava deitado na cama ou sentado na sala de estar, com o brilho da televisão como minha única companhia, e ouvia algo arrastando no vidro das minhas janelas. Não era o arranhão aleatório e caótico de galhos jogados pelo vento. Eram sons metódicos, deliberados, como unhas ou garras sendo passadas lenta e propositalmente pela superfície. O arranhão se movia de uma janela para outra, às vezes parando em cada uma por vários segundos antes de continuar seu circuito. Eu seguia o som de dentro, meu coração martelando no peito, rastreando seu progresso ao redor da casa. Mas sempre que eu juntava coragem para afastar a cortina e olhar para fora, nunca havia nada lá. Apenas a escuridão profunda da noite de Vermont e as formas esqueléticas e distantes das árvores balançando na brisa. Comecei a dormir com um taco de beisebol ao lado da minha cama e uma faca de caça na minha mesa de cabeceira. Eu nunca fui fã de armas, preferindo confiar no isolamento da minha propriedade para segurança. Mas agora eu ansiava por algo sólido para segurar quando os sons vinham. O taco e a faca eram defesas medíocres contra um urso ou um invasor determinado, mas proporcionavam uma medida pequena e desesperada de conforto, uma sensação de ser um pouco menos indefeso. A gota d'água, o evento que quebrou minha negação completamente, veio em uma noite fria, em meados de outubro. Fui para a cama por volta das 11, realizando meu ritual noturno de verificar todas as fechaduras, e caí em um sono inquieto e ansioso. Acordei por volta das 5 da manhã, com uma sensação imediata de que algo estava errado. O ar na casa estava diferente, mais frio do que deveria, e havia um cheiro fraco e terroso que não pertencia ao lugar. Saí da cama e caminhei em direção à cozinha, e foi quando eu vi
A porta dos fundos estava aberta a cerca de 15 centímetros, uma fresta de ar frio de outono entrando em minha casa. E no chão da minha cozinha, indo da porta até a geladeira e de volta, havia pegadas de lama. As mesmas pegadas enormes e humanoides que eu havia encontrado do lado de fora, agora marcadas diretamente dentro da minha casa. Algo havia entrado na minha casa enquanto eu dormia, caminhado até minha geladeira e depois saído pelo mesmo caminho, deixando a porta entreaberta em sua passagem. Corri para a porta dos fundos e verifiquei a fechadura. Era uma boa. Uma fechadura de segurança reforçada que eu mesmo instalei quando me mudei. A fechadura não estava forçada ou quebrada. Tinha sido simplesmente aberta. Isso significava que o que quer que tenha entrado ou tinha uma chave. O que era impossível, já que eu era o único que possuía uma. Ou de alguma forma, descobriu como operar a fechadura pelo lado de fora. Nenhuma das opções oferecia qualquer conforto. Naquele dia, dirigi 40 minutos até a cidade mais próxima com uma loja de ferragens decente e comprei um sistema completo de câmeras de segurança. 4 câmeras sem fio com visão noturna, detecção de movimento e armazenamento suficiente para gravar continuamente por semanas. O sistema todo me custou quase $1.000, mas depois de encontrar aquelas pegadas na minha cozinha, eu teria pago 10 vezes mais por algumas respostas. Eu disse a mim mesmo que as câmeras eram uma precaução de segurança sensata. Houve alguns relatos de arrombamentos na região naquele verão, casas isoladas visadas por ladrões oportunistas. O departamento do xerife local estava sobrecarregado e tinha feito pouco progresso. Um sistema de segurança parecia uma medida razoável para qualquer um que vivesse sozinho em uma área remota. Essa foi a história que contei a mim mesmo. Mas no fundo, eu sabia que estava procurando por outra coisa. Eu queria ver o que estava deixando aquelas pegadas, o que estava andando ao redor da minha casa à noite, o que tinha entrado na minha cozinha enquanto eu dormia. Eu queria uma prova de que não estava perdendo o juízo. A instalação das câmeras levou a maior parte da tarde. Montei uma acima da porta da frente, cobrindo a entrada de carros e a aproximação da casa. Outra foi para cima da porta dos fundos, posicionada para capturar a varanda e o quintal além. Uma terceira cobria o lado da casa onde ficava o cercado do lixo. E a quarta eu posicionei na minha cozinha, apontando pela janela em direção à linha das árvores nos fundos da minha propriedade. O sistema se conectou ao meu Wi-Fi, vinculando-se a um aplicativo no meu celular que me permitia monitorar todas as 4 câmeras em tempo real e revisar as filmagens gravadas. Eu também podia configurar alertas de movimento que me notificariam sempre que qualquer uma das câmeras detectasse movimento. Nos primeiros dias após a instalação, nada aconteceu. Nenhum som estranho, nenhum lixo mexido, nenhuma pegada misteriosa. Os alertas de movimento eram ocasionalmente acionados por servos passando pelo quintal ou guaxinins investigando perto do celeiro, mas nada fora do comum. Comecei a pensar que talvez as próprias câmeras fossem um impedimento. As luzes vermelhas piscando, indicando que estavam gravando, poderiam ter sido suficientes para assustar o que quer que estivesse me visitando. Talvez tivesse acabado. Eu deveria saber que não. 3 semanas atrás, em uma quinta-feira à noite, recebi meu primeiro alerta de movimento inexplicado exatamente às 2h23 da manhã. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira, me tirando de um sono leve. Eu o peguei, meu coração já começando a acelerar, esperando ver a filmagem de um cervo ou talvez um gato de rua. Quando abri o aplicativo e reproduzi a gravação da câmera da porta dos fundos, meu sangue gelou. A filmagem mostrava minha varanda e quintal iluminados no verde monocromático e sinistro da visão noturna. Nos primeiros segundos, nada parecia errado. Então, uma forma escura entrou no quadro pela esquerda,
cruzando toda a extensão da varanda no que pareceram 3 ou 4 passadas impossivelmente longas antes de desaparecer pela borda direita da tela. O evento inteiro durou não mais que 5 segundos, e a forma era muito rápida e embaçada para ser vista com clareza. Mas uma coisa foi imediata e terrivelmente óbvia. O que quer que tivesse cruzado minha varanda era grande, muito grande, e estava andando ereto sobre 2 pernas. Devo ter assistido aquele clipe umas 30 vezes naquela noite, pausando e avançando quadro a quadro, tentando desesperadamente me convencer de que estava interpretando mal o que via. O corrimão da minha varanda dos fundos chega mais ou menos na minha cintura, a cerca de 34 polegadas do chão. O que quer que tenha cruzado a varanda naquela filmagem tinha ombros que eram claramente visíveis acima do corrimão, mesmo parecendo se mover ligeiramente agachado. Isso significava que era alto, impossivelmente alto. E seu andar não era bem humano. A passada era longa demais, o movimento fluido demais, como algo que se sentia mais confortável se movendo em 2 pernas do que qualquer humano que eu já tivesse visto. Quando o amanhecer finalmente chegou, me forcei a ir lá fora e examinar a varanda. A evidência estava me esperando. Pegadas frescas em um pouco de lama que havia sido trazida para o deck, as mesmas impressões enormes e descalças. Mas estas eram as pegadas mais nítidas que eu tinha visto até então, com marcas de dedos bem definidas e uma impressão de calcanhar que parecia perturbadoramente humana, apesar de seu tamanho impossível. Fotografei-as de vários ângulos, medindo-as contra meu próprio pé para ter uma escala. A maior pegada tinha 19 polegadas do calcanhar à ponta dos dedos. Meu pé tem 8 polegadas e meia de comprimento. Passei o resto daquele dia tentando racionalizar o que tinha visto. Talvez fosse um brincalhão fantasiado. Talvez o ângulo da câmera tivesse criado uma perspectiva forçada, fazendo uma pessoa de tamanho normal parecer maior. Talvez as pegadas fossem de antes e eu simplesmente não as tivesse notado. As explicações soavam vazias, mesmo enquanto eu as formulava em minha mente. Eu tinha visto a filmagem, eu tinha medido as pegadas. Algo que desafiava uma explicação fácil tinha caminhado pela minha varanda no meio da noite. Na semana seguinte, os alertas de movimento se tornaram uma ocorrência noturna, sempre entre 00:30 e 4 da manhã, sempre da câmera da porta dos fundos. A filmagem era sempre a mesma. Uma forma grande e escura, se movendo rápido demais para a câmera capturar com clareza, às vezes cruzando a varanda, às vezes visível no quintal perto da linha das árvores, às vezes apenas parada na borda do quadro, como se estivesse observando a casa. As pegadas começaram a aparecer em todos os lugares, na varanda, nos canteiros de flores, na terra fofa da minha horta, até mesmo no capô do meu carro uma manhã, como se algo tivesse subido para ter uma visão melhor. Comecei a manter um registro, preenchendo um caderno com datas, locais e medidas, tentando encontrar algum padrão que me ajudasse a entender com o que eu estava lidando. Comida começou a desaparecer da minha cozinha na mesma época. No início, pensei que estava apenas me esquecendo. Talvez eu tivesse comido aquele pacote de frios e esquecido, mas as discrepâncias se tornaram consistentes demais para ignorar. Eu ia dormir com um pacote cheio de presunto na geladeira e quando acordava, ele tinha sumido. Um pão de forma inteiro desaparecia durante a noite. Um saco de maçãs sumia do meu balcão. A comida que faltava era sempre coisas que podiam ser comidas sem preparação. Carne crua, pão, frutas. As comidas congeladas e enlatados estavam sempre intocados. Instalei um ferrolho na porta da minha cozinha, me sentindo ridículo ao fazê-lo. O ferrolho não ajudou. Na primeira manhã, depois que o instalei, acordei e o encontrei destravado e mais comida faltando. Não forçado, não quebrado, apenas destravado, como se o que quer que tenha entrado tivesse simplesmente descoberto como o mecanismo funcionava.
Isso não era um animal agindo por instinto. Era algo que podia observar uma fechadura, entender sua função e superá-la com inteligência. Decidi que tinha que ficar acordado. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Me instalei na minha sala de estar com uma visão clara do corredor em direção à cozinha. Meu laptop aberto com as imagens das câmeras de segurança. A noite estava quieta até cerca de 1h30 da manhã. Eu estava lutando para ficar acordado quando um clique suave vindo da cozinha me deixou em alerta total. Ouvi portas de armário abrindo e fechando, depois o som característico de sucção da porta da geladeira sendo aberta. Havia algo na minha cozinha. Peguei o taco de beisebol de ao lado do meu sofá e me esgueirei pelo corredor, cada instinto gritando para eu me esconder. Os sons da cozinha continuaram. O amassar de embalagens. Uma respiração pesada que era muito profunda e muito lenta para ser humana. Havia um cheiro também, almiscarado e selvagem, como um pântano em um dia quente de verão. Espiei pela esquina para a minha cozinha. O que vi me fez esquecer como se respira. Havia algo na minha cozinha que não era humano. Era enorme, com pelo menos 2,30 metros de altura, seu corpo inteiro coberto por pelos grossos e castanho escuros. Seus ombros eram maciços, com pelo menos 1 metro de largura, afinando para uma cabeça que se assentava em um pescoço quase inexistente. Seus braços eram longos, passando dos joelhos, e suas mãos eram enormes, com dedos grossos que manuseavam minhas embalagens de comida com uma delicadeza surpreendente. Observei congelado, enquanto ele metodicamente vasculhava minha geladeira, cheirando cada item antes de comê-lo ou colocá-lo de lado. Seus movimentos eram deliberados e propositais. Ele sabia o que estava procurando. A cabeça da criatura era a parte mais perturbadora. Eu a vi de perfil quando se virou. O crânio era maior que o de um humano, com uma arcada supraciliar pesada projetando-se sobre olhos fundos. O rosto era escuro e coriáceo, com um nariz chato e largo. Mas foram os olhos que me prenderam. Mesmo de perfil, pude ver inteligência ali, consciência, compreensão. Aquilo não era uma besta primitiva. Então ele parou e ficou completamente imóvel. Sua cabeça se virou ligeiramente na minha direção. Ele havia me sentido. Lentamente, ele se ergueu à sua altura total, sua cabeça quase tocando meu teto de 2,40 metros. Ele se virou mais completamente em direção ao corredor e pela primeira vez vi seus olhos claramente. Eles refletiam a luz da geladeira como os de um animal, mas a inteligência por trás deles era inconfundível. Ele sabia que eu estava ali. Nós nos encaramos através da minha cozinha pelo que pareceu uma eternidade. A criatura inclinou a cabeça ligeiramente, me observando com o que parecia quase curiosidade, não agressão. De repente, vocalizações profundas irromperam da floresta atrás da minha casa. Chamados ou sinais sendo passados entre indivíduos. A criatura na minha cozinha respondeu imediatamente, se afastando de mim. Mas em vez de sair correndo, começou a fazer algo que me gelou mais do que seu tamanho ou seus olhos. Começou a arrumar tudo. Limpou o balcão com sua mão maciça, varrendo as migalhas. Fechou as portas dos armários que havia aberto. Até pegou algumas embalagens descartadas do chão e as colocou na minha lixeira. Aquela coisa estava deliberadamente minimizando as evidências de sua presença. Entendia que estava em um espaço humano e estava tomando medidas para ocultar sua intrusão. Moveu-se para a porta dos fundos, examinou a fechadura por um momento, depois a destrancou e abriu cuidadosamente, como se já tivesse feito isso 100 vezes antes. Parou na porta e olhou para mim uma última vez. Não vi ameaça, mas reconhecimento. Então saiu e fechou a porta suavemente atrás de si. Corri para a janela e o observei atravessar meu quintal em passadas longas e suaves, desaparecendo na floresta sem fazer barulho.
As vocalizações da floresta continuaram por mais alguns minutos. Não havia apenas um. Havia vários deles lá fora. Não dormi o resto daquela noite. A filmagem de segurança confirmou tudo. A câmera da porta dos fundos o capturou entrando às 1h47 da manhã, mostrando-o examinando a porta antes de operar a fechadura. A câmera da cozinha registrou sua busca metódica. Mas a parte mais arrepiante veio depois que ele saiu. Por quase 15 minutos, pude ver formas indistintas se movendo na borda do alcance da câmera, observando minha casa da segurança da linha das árvores. Havia um grupo deles, e eles estavam estudando minha propriedade. Os dias que se seguiram foram um borrão de exaustão e medo. Pensei em ir à polícia, mas o que eu diria? Que o Bigfoot estava atacando minha geladeira? Eles achariam que eu estava louco. Em vez disso, pesquisei tudo o que pude encontrar sobre encontros semelhantes. Havia centenas de histórias de toda a América do Norte, muitas descrevendo criaturas que correspondiam quase exatamente ao que eu tinha visto. Humanoides grandes e peludos exibindo inteligência, tipicamente não agressivos, mas curiosos do que hostis. Isso combinava com minha experiência, mas não me fez sentir seguro. 5 dias após meu primeiro encontro próximo, eles voltaram. Os alertas de movimento começaram por volta das 23h30. Assisti às transmissões ao vivo enquanto 3 figuras distintas se moviam ao redor da minha casa. O comportamento delas era diferente desta vez. Pareciam estar trabalhando juntas, conduzindo uma vistoria sistemática da minha propriedade. Uma ficou perto da porta dos fundos, examinando a nova fechadura que eu havia instalado e testando as luzes de movimento, entrando e saindo de seu alcance para ver como funcionavam. Outra circulou o lado da casa, enquanto uma terceira permaneceu perto da linha das árvores, aparentemente atuando como vigia. A que estava na minha porta dos fundos parecia frustrada com as mudanças. Testou a maçaneta repetidamente. Depois se moveu para uma janela da cozinha, verificando se estava trancada. Examinando a moldura em busca de fraquezas, a criatura estava aprendendo, se adaptando. Após cerca de 25 minutos, todas as 3 recuaram para a floresta. Na manhã seguinte, encontrei uma pequena pilha de 7 pedras de rio lisas empilhadas perto da minha porta dos fundos, um pequeno e deliberado monte de pedras. Eles haviam me deixado uma mensagem. Na semana seguinte, os encontros se tornaram mais frequentes e ousados. Eles estavam testando minhas defesas, sondando por fraquezas, aprendendo minhas medidas de segurança mais rápido do que eu conseguia implementar novas. A comida começou a desaparecer novamente, apesar dos meus melhores esforços. Eles estavam entrando de alguma forma, vencendo fechaduras que eu achava seguras, movendo-se pela minha casa sem acionar os novos sensores de movimento internos. A pressão psicológica era imensa. Eu mal dormia. A pior parte era a crescente percepção de que isso não ia parar. Na semana passada, a situação chegou ao seu clímax. Eu tinha ficado na casa de um amigo na cidade por alguns dias, tentando escapar da vigilância constante. Quando voltei para casa, senti imediatamente que algo estava diferente. Pequenas coisas estavam fora do lugar. Meu termostato estava ajustado para uma temperatura diferente. Algo esteve na minha casa, enquanto eu estava fora. Naquela noite, decidi esperar. Por volta das 2 da manhã, ouvi a porta dos fundos abrir silenciosamente. Passos se moveram pela minha cozinha, depois pelo resto da minha casa, se aproximando do meu quarto. Uma sombra mais alta e mais larga do que qualquer humano parou do lado de fora da minha porta parcialmente aberta. Sabia que eu estava lá. Então, fez um som, não um rosnado, mas uma vocalização baixa e ressonante com a cadência e a inflexão da fala. Estava tentando se comunicar comigo. Fiquei ali congelado, sem responder. Após várias outras vocalizações, afastou-se e foi embora. A filmagem de segurança daquela noite mudou tudo. Mostrava não um, mas 4 deles. Enquanto um estava do lado de fora do meu quarto,
Os outros estavam sistematicamente vasculhando meus pertences, não destruindo ou roubando, mas examinando-os como antropólogos. Olharam meus livros, virando as páginas com seus dedos maciços. Estudaram meu computador, passaram pelo meu armário, manuseando minhas roupas, cheirando-as. Ficaram fascinados por fotografias minhas e da minha família. Isso não foi um ataque por comida, foi reconhecimento. Eles estavam aprendendo sobre mim. Isso foi há 8 dias. Não tive mais nenhum encontro desde então. O silêncio repentino é quase mais enervante do que as visitas regulares. Tomei a decisão de vender minha casa. Não posso mais viver assim. Provavelmente nunca terei respostas para as perguntas que me assombram. O que eles queriam? Por que minha casa? O que estavam tentando comunicar? Pensei em tornar minhas filmagens públicas, mas não estou pronto para o escrutínio e a descrença. Por enquanto, só quero ir embora. Mas sei que nunca mais olharei para uma floresta escura da mesma maneira. Nunca mais me convencerei de que somos os únicos seres inteligentes andando neste planeta. Eles estão lá fora, há sabe-se lá quanto tempo, nos observando, aprendendo, se adaptando. Eles sabem sobre nossas casas, nossas fechaduras, nossa tecnologia e conseguiram manter sua existência escondida da sociedade em geral por toda a história registrada. Se você mora em uma área rural na fronteira com a natureza selvagem, preste atenção. Comida faltando, lixo mexido que não parece ação de animais, pegadas inexplicáveis, sons estranhos à noite, objetos movidos de onde você os deixou. Isso pode não ser ocorrências aleatórias. E se você instalar câmeras de segurança, esteja preparado. Você pode capturar algo que nunca esperou ver. Eu não acreditava em Bigfoot há 5 semanas. Agora, não sei em que acreditar, mas sei o que vi. Sei o que minhas câmeras gravaram e sei que eles estão lá fora. Comecei a conversar com alguns dos mais antigos da cidade. Harold, o bibliotecário, me levou a uma sala nos fundos cheia de arquivos não catalogados da cidade. Encontrei recortes de jornais da década de 1890, descrevendo homens selvagens nas montanhas e diários de colonos mencionando gigantes peludos. Robert, que administra a lanchonete local, me disse que seu avô costumava contar histórias sobre o povo da floresta. Ele teve seus próprios encontros e acredita que eles são uma parte nativa do ecossistema, não monstros a serem temidos, mas vizinhos a serem respeitados. Ele acha que eles têm estado mais ativos este ano, porque um inverno rigoroso e uma má safra de frutas silvestres os forçaram a procurar comida mais longe. Essa nova perspectiva de que eles estavam aqui primeiro e eu sou o intruso em suas terras é perturbadora de uma maneira diferente. Não torna a experiência menos assustadora, mas a recontextualiza. Eles não estão apenas invadindo minha casa, estão investigando uma nova estrutura construída na beira da deles. Estou vendendo minha casa. Vou me mudar para algum lugar com postes de luz e vizinhos e nenhuma floresta a uma curta distância. Vou tentar esquecer, mas sei que é impossível. Esses encontros me mudaram. Eu me assusto com sons que nunca teria notado antes. Eu examino as linhas das árvores automaticamente. Eu sonho com figuras maciças do lado de fora das minhas janelas, me observando com olhos inteligentes. Esses olhos me assombram mais do que qualquer coisa. Aquele momento de reconhecimento na minha cozinha, o assentimento em seu olhar antes de sair. Eles sabem sobre nós, provavelmente sempre souberam. E agora eu sei sobre eles. Esta é a minha história. Acredite ou descarte. Tudo o que posso fazer é contar a verdade como a vivenciei. As criaturas são reais. Elas estão lá fora. E se você mora perto de lugares selvagens, elas podem já saber sobre você. Tenha cuidado. Observe a divisa da floresta. E se começar a notar pequenas coisas que não fazem sentido, não presuma que há sempre uma explicação racional. Às vezes, os monstros são reais. Eu gostaria de saber disso há 5 semanas. Este é o meu aviso.
Este é o meu testemunho. As criaturas estão observando. Elas sempre estiveram observando, e às vezes elas entram.